pessoal, meu nome é Pauline e hoje a gente vai falar sobre utensílios na confeitaria. Esse tema é muito legal porque quando eu penso em utensílio, eu penso naquela sensação que a gente tinha quando a gente ia para a escola, que a gente ficava ansioso na época de comprar o material escolar, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu ficava super ansiosa. E quando eu penso em materiais de confeitaria, eu só consigo lembrar dessa sensação, eu adoro falar sobre isso. Então vamos lá, eu vou falar aqui alguns que eu uso, lembrando que eu faço bolos com aproximadamente 15 centímetros de altura ou até um pouco mais alto, então talvez você faça um bolo aí na sua casa que é mais puxado para o bolo caseirinho, que você pode não precisar de alguns dos ingredientes que eu vou mencionar aqui, tá bom? Eu vou falar todos eles, mas não tô elencando qual que é o mais importante e qual que é o menos importante, tá? Bom, o primeiro item que eu gosto muito é a bailarina. Tem vários tipos de bailarina no mercado. Bailarina é aquele utensílio que permite a gente colocar o bolo aqui em cima e girar ele para conseguir espatular e cobrir o bolo com alguma cobertura de sua preferência. Eu já usei duas bailarinas. Essa foi a primeira que eu tive. É uma de plástico, bem levinha. Só que eu tinha muita dificuldade para espatular um bolo com ela, porque eu colocava ela para girar. Além dela não girar com tanta facilidade, eu tinha que literalmente colocar um pouco de força na mão para conseguir fazer com que ela girasse. Ela não tem tanta estabilidade. Ó, não sei se você consegue perceber aqui no vídeo, mas ela balança, tá vendo? E isso prejudica bastante na espatulação, principalmente quando a gente não tá tão acostumado a fazer, tá? Então essa foi a minha primeira e essa foi a segunda que eu uso até hoje e gosto bastante, muito melhor do que a de plástico, pelo menos. Ela tem muito mais estabilidade, é mais pesada, então ela acaba girando um pouco melhor também. Ela é toda de alumínio. Ela deve pesar por volta de uns 2 quilos, mais ou menos. Então ela gira muito melhor do que a outra. Se você puder comprar uma e investir um pouquinho mais, vale a pena. Porque essa daqui você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Na minha opinião, perderia dinheiro, tá? Atualmente eu só uso ela pra colocar o bolo em cima e tirar foto. Eu não uso mais pra nada, porque essa daqui é muito melhor e facilitou muito a minha vida. Tem um nivelador de bolo. Isso daqui, gente, ó, é um arame. Esse arame vai cortar as camadas do bolo. Então, você consegue regular aqui a altura desse arame de modo que você tenha sempre a mesma altura da camada do seu bolo. Isso aí é bem importante para você montar um bolo de andar, por exemplo, ou um bolo um pouco mais alto, tá bom? Sempre ter as mesmas alturas nas camadas do seu bolo. Ó, ele é assim, aqui é o arame, e aqui você regula a altura da camada do seu bolo. Você pode colocar esse arame para cima ou para baixo, deixando a camada mais grossa ou mais fina, tá bom? O outro é a batedeira. Eu tenho duas batedeiras e tenho essa planetária e essa de mão. Para você fazer um bolo, você consegue fazer em qualquer uma delas, mas essa daqui salva muito tempo, porque ela faz o trabalho sozinho, você não precisa ficar segurando essa parte de cima da batedeira e mexendo para pegar todas as laterais da tigela. Essa daqui faz o trabalho todinho. E o bom dela também é que ela é bem pesada, ela deve pesar uns 5 quilos ou até mais. E ela vem com esses acessórios. Essa daqui é a raquete. Eu uso bastante para fazer cookie, quando você tem que misturar a manteiga com a farinha de trigo, por exemplo. Ela é maravilhosa para fazer aquela farofinha no início, tá? Eu uso bastante. E o globo também, que incorpora ar no nosso preparo. Eu uso bastante. Esse daqui também, mais para fazer bolo. E tem esse daqui também, que para bolo eu não uso, mas eu uso muito para fazer pão, que ela serve para sovar a massa. Aí você não precisa ficar amassando lá por muito tempo. Mas o que interessa pra gente nesse vídeo são esses dois, tá? Mas se você não tem uma dessa, você pode usar essa. Inclusive tá até faltando uma outra pecinha dessa que eu não achei. Mas você pode usar essa também pra fazer tanto o seu bolo quanto pra fazer buttercream. Vai ter um pouquinho mais de trabalho pra fazer o buttercream? Vai, mas funciona, tá bom? Outra coisa, formas. Gente, pra fazer bolo, eu costumo usar forma um pouco mais alta, onde eu consigo colocar pelo menos umas 2 camadas de massa, tá? Então eu sempre uso umas formas de 8 a 10 centímetros de altura. Essa daqui, ela é com fundo removível, que facilita bastante a vida e funciona também pra gente montar o bolo aqui dentro. E tem essa que o fundo não é removível, mas ela também é muito boa. Ela também tem 10 centímetros de altura e me permite montar o bolo aqui dentro ou até mesmo assar 2 ou 3 camadas de massa em uma vez só, tá? Mais do que isso, vai depender muito do seu forno. Se o seu forno aguenta assar 3 ou 4 camadas de uma massa numa forma só, muitos fornos não aguentam. Aqui em casa não aguenta, então eu prefiro fazer de duas camadas de massa numa forma só, tá? Não mais do que isso. E na hora de você comprar, fica atento a um detalhe. Não importa se tem fundo removível ou se não.
questão que você tem que prestar atenção, que aconteceu comigo, é que, por exemplo, quando você vai fazer um bolo de andar, você tem que pensar que ele tem que ficar reto, certo? Nas laterais. Essa daqui, ela é bem retinha, tá vendo? Só que essa daqui não. Ó, ela é um pouquinho mais pra fora, mais aberta. Então, aqui na parte de baixo, ela tem por volta de 9 centímetros de diâmetro. E aqui fora, por volta de 10. Então, não funciona tão bem pra você fazer bolo de andar. Então, fica de olho nisso, tá? Pra você não comprar e acabar não utilizando, tá bom? Que foi o que aconteceu aqui. Hoje eu uso pra fazer tortinha, brownie, porque são só 2 pessoas aqui em casa. Mas se fosse pra fazer bolo em si, não ia funcionar, tá? Bom, próximo são as tigelinhas. Gente, a gente tem que fazer mise en place. Mise en place é quando a gente separa os ingredientes. Isso permite com que a gente não esqueça nenhum ingrediente na hora de fazer nosso bolo. Imagina, você tá fazendo lá o seu bolo e esquece de colocar o fermento. Porque você não viu ali na receita e esqueceu. Então não, tem que realmente olhar a receita antes, colocar os ingredientes, cada um no seu potinho, e quando você for fazer o bolo, você só misturar os ingredientes, tá? Então sempre tenha tigelinhas à disposição. Muitas. E com certeza, essas luvinhas para você conseguir tirar o bolo do forno. A gente tem o costume de pegar pano de prato, né? Dar um jeitinho assim. O problema, gente, é que esse daqui garante que a gente não vai queimar a mão. Pano de prato pode acontecer algum acidente, né? Que a gente acaba queimando a mão, ou até mesmo derrubando o bolo dentro do forno, faz a maior meleca. Então, sempre tenha algo apropriado para você usar, que no caso é a luva para tirar o bolo do forno, tá? Não esqueça disso, é muito importante. E também, gente, esses tapetinhos de silicone, eles são muito, muito úteis para substituir papel manteiga quando você vai assar alguma coisa. Você vai assar cookie, por exemplo, você coloca um silpá desse, um tapetinho de silicone, que é muito fácil de limpar e aí você vai poder reutilizar várias vezes, tá? Também é muito bom quando você quer fazer alguma decoração com isomalte ou com caramelo, que você tem que despejar esses ingredientes super quentes em cima de uma superfície. Isso daqui é perfeito porque ele não derrete, ele aguenta muito altas temperaturas e permite com que você mexa o caramelo ou o isomalte, tá bom? É importante, tapete de silicone. Só um ponto, que uma vez eu comprei um tapetinho de silicone no AliExpress e ele não aguentava altas temperaturas, tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi foi colocar caramelo quente em cima. O que aconteceu? O caramelo literalmente grudou na minha bancada, fez maior meleca, não saía por nada. Então fiquem espertos com isso, tá? Procurem tapetinhos de silicone que aguentem altas temperaturas. Esse daqui é maravilhoso. Você deve achar no Mercado Livre, no Submarino, na Amazon, tá? Mas procurem um que aguente altas temperaturas, que vai te ajudar muito. E claro, a gente falando de utensílios de cozinha, não poderia de jeito nenhum faltar a balança. Gente, a balança é o que vai garantir que você sempre obtenha o mesmo resultado todas as vezes que você for fazer a sua receita. Então, tenha uma balança, não deixe. Se fosse para você escolher algum utensílio aqui para comprar, com certeza o ideal seria você comprar a balança. Isso vai fazer com que você sempre tenha a mesma proporção de ingredientes no seu bolo. Então, não deixe de comprar a balança, tá bom? Outro ponto, peneira. Sim, alguns bolos, principalmente quando são aqueles de método espumoso, que a gente tem que bater a clara em neve e adicionar o trigo depois, a gente tem que peneirar os nossos secos. E também tem aquelas receitas que levam cacau em pó 100%. Cacau em pó empelota demais, então é muito, muito importante que você tenha uma peneira, tá? Aqui, ó, tem uma peneira bem fininha que eu basicamente não uso. Eu comprei achando que ia usar muito, não gosto, porque demora muito pra você peneirar, muito mesmo. Então eu uso essa, que é bem mais aberta, não sei se dá pra ver. É bem mais aberta, ó, essa. E essa aqui é bem mais fechadinha e demora demais para peneirar o ingrediente. Então procure sempre uma peneira que não seja tão fechada igual eu fiz aqui e acabei deixando ela sem usar, tá bom? O próximo é o termômetro. Esse daqui, ele tá bem acabadinho, porque eu acabei queimando ele, ó, tá todo derretido. Mas, gente, ele ainda funciona e é isso que é importante. O importante do termômetro é, principalmente se você vai fazer merengue, buttercream, aquele buttercream de merengue suíço, que é o que eu geralmente uso, você tem que ter certeza que as claras foram pasteurizadas, ou seja, para ela ficar pasteurizada, ou seja, para que não tenha nenhuma bactéria que possa causar mal pra gente, a gente tem que elevar a temperatura dessas claras até uma temperatura X, e para isso a gente precisa de um termômetro. A gente pode fazer de olho? Pode,
Mas se você for vender um bolo, por exemplo, aí já não é recomendado, tá? Porque você vai estar arriscando vender um produto que as claras do ovo estão cruas. Então isso não é legal, tá? Tem um termômetro que é bem importante. Tem esse termômetro aqui, tem um termômetro digital também. O digital funciona mais para chocolate, é aquele de infravermelho. Parece um revolvinho assim. Ele é bom para chocolate, mas para Butter Queen eu prefiro esse daqui mesmo, que é aquele que você coloca na panela e espera subir a temperatura aqui, tá bom? Outro ponto, falando sobre as tigelinhas que eu tinha comentado para fazer um mise en place, o importante também é você ter um recipiente grande onde você consiga misturar todos os ingredientes da sua receita. E de preferência alto e que não seja de alumínio, porque senão, se tiver algum problema, você não pode colocar ele no micro-ondas, por exemplo, tá? Então sempre tenha um de plástico que é muito mais fácil de você utilizar. Aí não corre o risco de você começar fazendo o seu bolo num recipiente, não caber e você ter que trocar, tá? Então tenha um recipiente grande para você conseguir misturar sem o risco de não caber naquela tigela, tá bom? Agora, as espátulas. Quando a gente faz um bolo coberto de buttercream, a gente tem que fazer o máximo possível para que ele fique retinho, certo? Para que fique esteticamente mais bonito. E para isso, a gente usa a espátula, que vai deixar o buttercream retinho. Claro, eu uso buttercream, você pode já usar chantilly, você pode usar a cobertura que você preferir. Mas de qualquer forma, a gente vai precisar de uma espátula. Aqui eu tenho espátulas de metal, que são as minhas preferidas. Porque eu tenho a sensação de que ela deixa o buttercream um pouco mais liso, tá? A de acrílico eu usei algumas vezes, mas eu não gostei do efeito dela. Posso testar de novo, mas de primeira foi essa impressão que eu tive. E aqui, gente, a gente tem espátulas de textura. Ou seja, você consegue colocar textura na sua espatulagem. Por exemplo, com esse tipo Cadê? Por exemplo, com esse tipo aqui de espátula, você consegue fazer com que o buttercream fique com listras. Então fica muito legal. Se você souber trabalhar, fica muito legal, tá? Mas lembrando que eu não gostei tanto da de acrílico, eu prefiro mais a de metal mesmo. E outro ponto que você tem que ficar atenta é, quando você está espatulando um bolo, e você vai usar uma espátula que não é reta, não tem um ângulo reto aqui ó, nas extremidades, o seu bolo tende a ficar com a parte de baixo assim. Por quê? Porque a espátula não pega lá no pezinho dele. Então, quando você for comprar, presta atenção se ela é angulada aqui, se ela tem essa curva, ou se ela é reta. 1000 vezes melhor quando ela é retinha assim, porque pega desde lá de baixo, tá bom? Próximo, cake board, que é aquele pratinho que a gente coloca embaixo do bolo. Eu uso esses de madeira, porque quando eu coloco um bolo de buttercream aqui em cima, ele não corre o risco de envergar. Porque lembra, o buttercream ele é manteiga, se ele tá duro e enverga, a tendência dele é rachar, certo? Ó, esse daqui, ele enverga, não sei se dá pra ver, ó. Por quê? Ele é papelão, ele é molinho. Então, sempre prefira cake boards de madeira, que vão garantir que o seu bolo não envergue. E ainda mais se for de buttercream, que ele vai rachar todinho na parte de baixo, tá? E claro, o que não poderia faltar, que eu uso demais, espátula angulada, que tem essa curvatura aqui embaixo. Porque isso faz com que o cabo não encoste no bolo enquanto eu tô tentando acertar o bolo, tá? Se eu tenho uma espátula reta, a possibilidade de eu passar o cabo no bolo e acabar com a minha cobertura é muito grande. Então sempre prefiro espátulas anguladas, tá? O tamanho vai variar muito de acordo com o tamanho do bolo que você faz. Eu faço bolo de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, 10, 15 centímetros. Então essa pequenininha aqui, ela tá mais do que o suficiente. Tá? Inclusive essa grande eu já acho até exagerada. Enfim, eu uso ela porque eu ganhei ela num kit, enfim, mas a pequena funciona super bem, tá bom? Você não precisa ter vários tamanhos, desde que você saiba o que funciona pra você, você não precisa ter vários tamanhos e gastar dinheiro à toa, tá bom? E obviamente, e claro, as minhas queridas, que eu sou viciada em espátula de silicone. Vamos supor, você tem uma tigelinha que tá cheia de chocolate. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Ó, por exemplo, eu tenho esse potinho aqui que tá cheio de ganache. Eu quero tirar toda a ganache, o máximo de ganache possível aqui desse potinho. O que eu vou fazer? Se eu tivesse uma colher, eu ia fazer assim, ó. Certo? Ia juntar toda a ganache pra colocar no outro potinho, né? Mas, se eu tenho uma espátula de silicone, fica muito, muito mais fácil. Ó. Tá vendo? Ela puxa muito mais. Aqui em cima é onde eu raspei com a colher
E aqui embaixo é onde eu raspei com a espátula de silicone. Porque a espátula de silicone, como ela é maleável, ela faz o formato do recipiente que você está usando. Então ela puxa o máximo de ingrediente possível de dentro do potinho. Se você tem uma colher, não. Por quê? Porque ela é dura. Então ela não vai puxar tudo, tá? Por isso tem a espátula de silicone. É muito, muito importante. E outra coisa, quando você está fazendo o mise en place do seu bolo, vamos supor, você colocou no recipiente óleo, porque na sua receita vai óleo. Aí o que você faz? Você, na hora de colocar o óleo, você vira o recipiente lá e deixa escorrer. Mas não vai ficar óleo aqui no potinho? Vai, porque ele não vai desgrudar total. Se você tem uma espátula de silicone, você faz assim e pega todo o ingrediente que você precisa para sua receita. Isso é importante também, porque se o óleo ficasse no fundo do potinho e não escorresse todo para sua massa, você poderia estar colocando 3, 4 gramas a menos de óleo. E lembra que eu falei que a proporção dos ingredientes é muito importante para você ter um bolo bom? Exatamente, pensa nisso. Claro, fouet. Eu tenho vários, eu não sei onde eu coloquei os outros, mas fouet, gente, é importante para você misturar os ingredientes e também ele ajuda no adicionar ar na nossa receita, tá? Ele é muito usado, tem vários tipos de fouet, tem de silicone, tem de metal, né, de ferro, que é esse daqui. Eu já testei de silicone e eu particularmente não gosto muito porque ele fica muito molinho, mas é questão de gosto, é questão de teste. Eu gosto desses um pouco mais fininhos, tá vendo? Então eu consigo mexer misturas um pouco mais pesadas, por exemplo, a massa de um cookie ou até mesmo a receita de um bolo um pouco mais denso, tipo um brownie, eu consigo mexer com fouet. Se fosse de silicone, ele seria um pouco mais maleável. Então eu prefiro de ferrinho, tá? Mas é questão de opção e é questão de teste também. Então você tem que ver o que funciona melhor pra você, tá? E também os pincéis. O pincel, gente, eu uso para adicionar cor no bolo ou textura. Então, se o buttercream tá ali molinho, você consegue passar o pincel, que as cerdas são bem molinhas, e deixar uma textura bem legal nele, tá? Também consigo colocar cor, né? Porque eu vou pintar o bolo, então eu consigo usar isso aqui também. Esse daqui é de cerdas naturais, tá? Próprio pra cozinha. Outra coisa que eu uso o pincel para molhar o bolo. Como ele tem cerdas naturais, ele absorve bastante calda aqui. Quando você passa no bolo, ele despeja bastante calda ali no bolo e deixa o bolo bem úmido, tá? Então eu prefiro pincel. Eu também já usei aquele... Sabe aquele recipiente que a gente coloca ketchup? Qual que é o nome disso? Aquelas bisnaguinhas? Cadê? Eu uso também isso daqui pra molhar bolo, tá? Assim, tem prós e contras, né? Esse daqui é bom porque você pode despejar aqui, você pode colocar aqui a calda e colocar no bolo. Só que aqui, como vai ficar isolado, você não vai ter migalha de bolo aqui dentro, tá? Só que em compensação, como é só um buraquinho, você tem que tomar cuidado para não colocar mais calda em um lugar do bolo do que no outro. O pincel, você tem que colocar a calda num recipiente separado e fazer o processo de molhar, porque quando você passa o pincel no bolo e volta de novo no recipiente da calda, o que vai acontecer? Vai ter migalha no seu pincel e que vai para a calda, então isso faz com que você não consiga guardar essa calda. Então tem prós e contras. Ultimamente eu tenho usado bastante a bisnaguinha, porque eu tenho tomado cuidado para molhar o bolo por igual, tá? Mais uniforme. Mas você tem as duas opções, tá? Ou pincel, ou esse daqui, que é a bisnaguinha. Tem também, eu não comprei ainda, mas tem uma bisnaguinha que em vez de ser um furinho só, são vários. Parece um chuveirinho. E aparentemente pra mim é perfeita, só que eu não achei pra comprar aqui ainda. Se você achar, pode ser uma boa também, tá? Porque aí junta a questão de molhar o bolo mais uniforme, que é o que o pincel me ajuda, e também a questão de isolar a calda que você não vai usar e não ter migalha dentro da sua calda, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!